Uma coisa muito interessante, pessoal, é quando a gente começa a pensar nos diagnósticos diferenciais de poiquilodermia de Sivati. E aí alguém conseguiria dizer, a gente tem a poiquilodermia de atrofia vascular, a gente tem a poiquilodermia associada a doenças do tecido conjuntivo, a gente tem várias síndromes com poiquilodermia, e normalmente essas síndromes, elas são bem mais localizadas, essas poiquilodermias, mas que o paciente tem outros achados sindrômicos tanto. Então, eu acho que o diagnóstico da forma clínica, da gente encontrar os 4 achados da poiquilodermia, que eu vou repetir para quem eu estou vendo que entrou um bocado de gente, que é a presença de telangiectasias, a presença de hiperpigmentação acastanhada, a presença de hipopigmentação e a presença de áreas atróficas. Uma coisa interessante que eu, ao revisar tudo para conversar com vocês, eu vi é que alguns autores, e aí são assim artigos um pouquinho mais antigos, eles defendem muito que a poiquilodermia pode ter a ver com pacientes em que tem uma alteração de estrutura das fibras elásticas. E é como se essas fibras elásticas elas não tolerassem os raios ultravioletas. A gente sabe que principalmente é o ultravioleta A, né? Lembrando vocês que entra muito na derme e a gente consegue ter um fotoenvelhecimento. Daí que não é só um aspecto estético da pele ou um aspecto de fotoenvelhecimento, mas também é como se tivesse um padrão genético dessa formação dessas fibras elásticas. Então, acho que é uma coisa que mais lá na frente, à medida que forem estudando mais, a gente vai ter mais elucidação sobre isso. Em relação ao tratamento, quando chega um paciente no consultório dizendo assim, exatamente, porque os pacientes chegam muito como esse caso clínico de hoje, doutor, eu estou com uma mancha branca aqui. E na verdade, nessa região supraioide inframandibular, é uma região que é muito protegida pelo mento e pela mandíbula do sol. Então, na verdade, aquele é o tom real do pele do paciente. Se você tiver muita dúvida clínica, você pode pedir para ver o abdômen do paciente, que provavelmente vai ser o mesmo tom, que são áreas que não são tão expostas. Já pacientes que têm no V do decote, já pacientes que têm nessa região lateral, região cervical lateral e na face, a gente já consegue fechar o diagnóstico de forma mais simples, clinicamente mais simples. Uma coisa interessante é que, como eu falei no início, alguns pesquisadores, eles falam da associação de rosácea e poiquilodermia e até que ponto a rosácea e a poiquilodermia elas não seriam um overlap, não seriam um espectro talvez até de uma mesma doença. Mas a rosácea, ela tem vários padrões, tipo a telangiectase, que a gente tem a papulopustulosa, a gente tem a fimatosa. Mas todos esses padrões, existe uma tendência de um infiltrado perifolicular. Esse infiltrado perifolicular da rosácea é o que nos chama a atenção para essa doença, que é granulomatosa e que ela gosta muito de áreas que tem folículo. O pescoço, a gente é muito pobre em folículo. Muito pobre. E tanto que a gente, quem está no R1 aí, sabe, está aprendendo que a gente não pode fazer peelings muito fortes, nem laser ablativo com a densidade muito grande do fracionado, justamente porque a gente vai queimar e a gente não vai ter uma reparação da pele. Então, seria meio impróprio a gente dizer que é um componente da rosácea poiquilodermia, porque até que ponto a gente tem tanto folículo aqui que teria tanta rosácea aqui? Porque a gente não teria em outros locais se a gente fosse partir desse princípio. Então, parecem, na verdade, duas doenças, né? O que a maioria dos autores fala, e que tem um padrão de telangiectasia muito característico. Obviamente, a gente sabe que o paciente com rosácea precisa usar protetor solar para a gente não piorar essas ectasias vasculares, e a da poiquilodermia é diretamente relacionado aos raios ultravioletas.